Olá, meu amado, seja bem-vindo ao canal Restauradamente. Meu nome é Andrei Correia. Hoje eu vou falar de regeneração, isso mesmo, processo do novo nascimento, as 5 etapas do processo do novo nascimento. Jesus tentou explicar para um sábio de Israel, um mestre chamado Nicodemos, e ele não entendeu. Mas você vai entender se você ficar comigo até o final desse vídeo. Então vem comigo. Então, meu querido, se você não é novo por aqui, você sabe que tem aquele momento chorinho, né? Eu vou pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, que você o faça agora. Se inscreva nesse canal e ajude a divulgar a palavra de Deus, que essa palavra possa chegar ao maior número de pessoas possível, né? É a vontade de Deus que essa palavra chegue ao máximo de pessoas que possam assistir através desse canal no YouTube. E você pode ser o instrumento de Deus para ajudar a divulgar. Portanto, se não é inscrito, te inscreve no canal, assista o vídeo até o final, dá aquela curtida e compartilha com o teu amigo. Compartilha com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Agora sim, vamos para o vídeo. Nosso texto base de hoje está escrito em João capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes sem que Deus esteja com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos era um sábio, um mestre da lei, e foi à noite ter com Jesus. Foi escondidinho ali na calada da noite, procurou Jesus e falou: mestre, nós sabemos que tu és de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não for com ele, né? Aquele jeitinho assim meio acanhado, né? Com vergonha do que está fazendo. E aí Jesus foi logo direto ao assunto e disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora veja só, o homem inteligente, o mestre da lei, não soube compreender, não compreendeu as palavras de Jesus. Em algum momento Jesus chegou a dizer para ele assim: se eu te falo das coisas terrenas e você não entende, quanto mais se eu te falar das coisas espirituais. E olha só, Jesus estava falando, repito, estava falando para um homem que era mestre da lei, um estudioso judeu. Mas afinal, por que Nicodemos não entendeu? Será que é tão difícil entender quais são os processos da regeneração? Que história é essa de nascer de novo? Então nós vamos falar das 5 etapas do processo do novo nascimento, as 5 etapas da regeneração. A primeira delas é o arrependimento. O arrependimento é a primeira coisa que acontece quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus pregada. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa e ela começa a sentir necessidade de se aproximar de Deus, de receber o perdão dos seus pecados. Quando uma pessoa chega a se arrepender, é porque o Espírito Santo é que está trabalhando lá. O Espírito Santo é que está convencendo a pessoa de que ele é um pecador e de que Jesus é o seu Salvador e que essa pessoa precisa se aproximar de Jesus para ter o perdão dos seus pecados. Apesar de haver um convencimento do Espírito Santo, o arrependimento é voluntário. A pessoa tem que reconhecer realmente que precisa de Deus, que precisa do perdão de Deus. Ele reconhece que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. O arrependimento é um convite de Deus. Deus convida o homem a todo tempo a se arrepender dos seus pecados e se converter a ele. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós encontramos lá Jesus chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é um convite ao arrependimento. Jesus convidando o homem para que se volte para ele, se arrependa de seus pecados e tenha uma novidade de vida e tome um fardo de Jesus, que é um fardo leve, que é um jugo suave, para que a pessoa experimente uma vida com o perdão dos seus pecados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 10, está escrito lá: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, está escrito que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Anunciai aos homens que se arrependam dos seus pecados. Então o arrependimento é um convite de Deus, é um chamado de Deus para que todo homem se arrependa e experimente do primeiro passo para uma vida nova com Jesus. A segunda etapa é a conversão. A primeira é o arrependimento, a segunda é a conversão. A primeira pode ser considerada como decisão. O arrependimento é uma decisão, é o convencimento. Já a conversão pode ser entendida como a atitude. Primeiro a pessoa reconhece, depois ela toma uma atitude. E qual é a atitude da conversão? É justamente mudar de direção.
É parar de andar num caminho que você estava andando, fazer uma mudança na rota, na trajetória. Ela realmente crê que Jesus perdoa os seus pecados, o aceita como Salvador, assumindo então o compromisso de romper com o seu passado, romper com o caminho de pecado e andar em uma novidade de vida. No momento que uma pessoa aceita Cristo como Salvador, todos os seus pecados do passado são apagados, são perdoados, são anulados através do perdão que vem pelo sangue de Jesus Cristo. E a partir desse momento a pessoa vai andar num caminho orientado pela palavra de Deus, um caminho que não tem nada a ver com o pecado. Vai andar por um caminho que é avesso ao pecado, que é avesso ao erro. Vai andar por um caminho na presença de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, a conversão, ela configura como se a pessoa estivesse morrendo para o mundo, a sua vida de pecado do passado estivesse morrendo e estivesse nascendo de novo. De fato, a conversão é espiritualmente um novo nascimento. É o início do novo nascimento. Olha só, o arrependimento é apenas convicção de que a gente está no erro. A conversão é a atitude. Então, a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, ela realmente está nascendo de novo espiritualmente. É o primeiro passo. É o primeiro efeito da decisão de se converter. A pessoa nasce de novo em Cristo. O que Jesus quis explicar para Nicodemos e ele não entendeu, faz todo sentido quando nós comparamos o nascimento de uma pessoa do ponto de vista espiritual com o nascimento de uma criança normal. A pessoa que se converte a Cristo realmente nasce como nasce uma criança. E é aqui que a gente vai falar do terceiro ponto, que é a submissão e a entrega a Cristo. O cristão novo convertido vai entender que a sua nova vida exigirá uma postura de confiança em Deus. Não só de confiança, mas de entrega total, de rendição mesmo. Repare quando nasce uma criança, um recém-nascido fica totalmente entregue aos cuidados da mãe, do pai, né? A mãe sabe o momento de dar mama, de trocar, a mãe conhece o choro da criança, se é um choro de fome, se é um choro de dor, de cólica. Então, na verdade, aquele recém-nascido vai estar totalmente aos cuidados do seu pai e da sua mãe. Nessa nova fase, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que nós devemos confiar no Senhor. Salmo de número 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Querido, imagina só, se um pai e uma mãe sabem cuidar bem de seu filho recém-nascido, que é totalmente dependente de si, imagine Deus cuidando de você. Você, quando se entrega a Cristo, Deus vai se responsabilizar por você. Deus vai cuidar de você em todos os momentos da sua vida. Mateus capítulo 28, verso 20, está escrito assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca vai te deixar sozinho. É preciso que a gente se renda, que a gente se entregue a Ele para que Ele complete a sua obra e a gente comece a avançar nas etapas da caminhada cristã. A rendição significa a entrega. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não te esquece, a terceira etapa da regeneração, do novo nascimento, é uma vida entregue, submissa aos cuidados daquele que sabe cuidar da sua vida, aos cuidados de Deus. A quarta etapa eu vou chamar de nutrição espiritual. Da mesma forma que o recém-nascido vai precisar de uma alimentação adequada à sua condição de recém-nascido, o novato na fé também vai precisar se alimentar basicamente ali dos conceitos iniciais da fé cristã. A pessoa não vai conseguir compreender no início as questões mais profundas da fé cristã. Geralmente as lideranças começam ali a ensinar os conceitos básicos, né? O que é Bíblia, o que é batismo, o que é a salvação. Isso aí a gente chama de leite espiritual, leitinho ainda, né? Como se fosse o leite materno lá do recém-nascido, que é suficiente para ele viver os primeiros dias ali, não precisa se alimentar mais de nada. Aquele que aceita Cristo como Salvador entende o mesmo conceito, que nos primeiros passos da sua fé, não é necessário querer se aprofundar e querer descobrir todos os mistérios da Bíblia, não. Comece devagarzinho, Deus vai dar a você a nutrição certa, no tempo certo, para te elevar a degraus mais altos depois. E particularmente eu acho que aqui só existe um problema, quando a pessoa passa muito tempo só no leite, né? Imagina se eu ficar com um recém-nascido dentro de casa, uma criança, um bebezinho, né? Ficar dando leite, a criança faz 1 ano leite materno, 2 anos leite materno, 3 anos leite materno, a criança vai começar a ter problemas de nutrição, vai ficar desnutrida, né? Vai ter complicações na saúde, talvez venha até a óbito. Por quê?
porque o corpo vai começar a pedir outro tipo de alimento mais sólido, que é necessário para a sua vida. O cristão também ele deve avançar, ele vai aprender os primeiros conceitos, o leitinho, o básico, mas ele tem que avançar, ele tem que buscar o aprendizado mais sólido da palavra de Deus e da fé cristã. Eu quero focar mais num ponto aqui nessa etapa da nutrição espiritual, é que ela vai ser necessária o tempo todo. Para o resto da sua vida, você vai precisar estar linkado com essa quarta etapa, que é a nutrição. Por quê? Porque todo cristão precisa se alimentar da palavra de Deus. Em outras fases da sua vida, ele vai precisar de um ensinamento mais profundo, que é isso justamente que vai sustentá-lo na fé, que vai lhe dar consistência, que vai lhe dar bases, que vai lhe dar resistência diante das tentações, que vai lhe dar instrução de como enfrentar a vida e seus problemas. A nutrição espiritual é super necessária na vida de qualquer cristão. Se você já aceitou a Cristo, já se arrependeu, já aceitou a Cristo, se converteu, se submeteu aos cuidados de Deus, mas não gostou do alimento, não quer receber o alimento, não suporta ouvir ensinamento, não suporta ouvir a palavra de Deus, está correndo sério risco de morrer de fome espiritual, desnutrido espiritualmente. E aí você não vai chegar às outras fases, vai ficar pelo caminho, vai morrer espiritualmente por falta de alimentação. Eu disse a você que a nutrição espiritual é uma etapa permanente, é porque aí começa a quinta etapa, que é a perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mateus capítulo 10, versículo 22. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Querida, perseverança tem que estar presente na nossa vida. Perseverar significa não desistir nunca. Perseverar significa continuar. Vão surgir as dificuldades, as barreiras, os momentos de fraqueza, as dificuldades, mas aquele que está no processo de regeneração deve perseverar. Mas aquele que é nascido de novo vai perseverar, porque a vitória que ele tanto almeja, a salvação da sua vida, está no final da sua carreira. Do que adianta eu me arrepender dos meus pecados e não me converter? Do que adianta eu me converter e não me entregar a Cristo, e não me render a Ele para passar por um processo de transformação, não me esvaziar das minhas convicções, das minhas razões, não me desfazer dos meus costumes, das minhas práticas de pecado, e estar submisso a Deus para passar por um processo de regeneração, de novo nascimento. Uma nova criatura está nascendo. Do que adianta me converter, me entregar a Cristo e não gostar do alimento, não receber o alimento? Eu vou morrer de desnutrição espiritual. O que me sustenta, o que me dá sustância é a palavra de Deus ensinada. É o alimento verdadeiro para a nossa alma, é a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é o que sustenta o homem, é o que edifica a sua casa na rocha. E do que adianta eu fazer essas 4 etapas se eu não cumprir a última, que é a perseverança? Ou seja, tudo que eu estou fazendo eu tenho que fazer até o final, eu tenho que continuar me alimentando espiritualmente, perseverar, me entregando a Cristo, sendo submisso a Ele e continuar minha caminhada cristã até o final. Quando é o final? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou até mesmo quando o tempo passar e a gente for bem velhinho e talvez tivermos que enfrentar a morte, mas com confiança, entregando a nossa carreira, como fez o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, meu amado, essas são as 5 etapas do novo nascimento. Arrependimento, conversão, entrega, nutrição espiritual e perseverança. Agora deixa eu te perguntar, qual é a etapa que você está, hein? Meu conselho é que você se entregue a Deus. Porque o que Jesus estava dizendo para aquele sábio era que ele precisava realmente passar pelo processo da regeneração. Para entrar no céu, tem que passar pela regeneração, tem que nascer de novo. Se você ainda não fez isso, não perca tempo, faça hoje e experimente da vida maravilhosa que Deus tem para te dar. Desejo que Deus abençoe tua vida poderosamente. Siga em frente. Deus é contigo, eu te vejo no próximo vídeo.